Olá, bora para mais uma análise? Hoje o tema é aquela arte de sobreviver no Brasil, ou, como diz o título, de estar zerada no limite. A gente vai mergulhar numa crítica financeira super afiada e, por que não, bem-humorada. E para começar, vamos direto ao ponto. Aquele número mágico que todo especialista em finanças adora repetir. A regrinha de ouro. Economizar no mínimo 20% da sua renda mensal. Parece simples, né? Pois é, só que não. E é aí que a autora já chega com a pergunta que não quer calar. 20% de quê, Brasil? Do nosso resquício emocional? Da paciência que sobrou no fim do mês? Porque, vamos combinar, da renda mesmo, só se for em sonhos subsidiados por ilusões coletivas. E a autora continua, ela pode ser cega, mas não é tola. E para enxergar a falha do Estado não precisa de visão, não, só de atenção. Atenção para perceber as verdades orçamentárias, aquelas difíceis de engolir, que aparecem toda hora na nossa frente. Bom, e é nesse ponto que a gente entra de cabeça na primeira parte, quando a realidade simplesmente bate à nossa porta. Sabe aquele dia que a gente acorda com a firme intenção de finalmente economizar? Pois é. A jornada para seguir a tal regra dos 20% já começa com um obstáculo bem conhecido, a conta de luz, que, claro, aumentou de novo. E não para por aí, óbvio. Logo em seguida, vem aquele outro golpe no orçamento. O aluguel subiu, levando uma fatia ainda maior de uma renda que já estava no osso. Nesse cenário, minha gente, até o cafezinho vira artigo de luxo. E o transporte público? Fica mais caro que o Uber em dia de chuva, com débito em conta emocional. Aí, no meio disso tudo, ouvi a recomendação para separar 20% da renda, soa até como uma piada, né? Essa pressão toda acaba forçando uma troca bem dolorosa. Um dilema que a autora resume com uma precisão cirúrgica. Separar, a gente até separa. O dinheiro de um lado, a dignidade do outro. Forte, né? Agora vamos virar a chave porque a análise faz um contraste muito interessante. Porque enquanto a gente vive essa saga, o que faz o governo federal com aquele discurso de ajuste fiscal responsável? Ele segue batendo meta no que o texto chama de nosso esporte nacional favorito, empurrar o problema com a barriga fiscal. O contraste é gritante. A responsabilidade que cobram de nós, cidadãos, passa longe de ser a mesma praticada pelo governo. E quando o problema não pode mais ser adiado, qual é a solução mágica que sempre aparece? Uma nova reforma da Previdência, claro! A análise até lembra que a última grande reforma já está fazendo quase uma década. Ou seja, já está na hora de atualizar o pacote de desesperança oficial. É um ciclo, quase um pódio fiscal. O esporte é sempre o mesmo. Primeiro, empurra o problema com a barriga. Depois, propõe uma reforma como se fosse a solução definitiva. E aí, repete tudo de novo, mantendo todo mundo na instabilidade. A sensação, segundo a autora, é que a próxima reforma vai exigir não só que a gente trabalhe até depois de morrer, mas que a gente contribua com o INSS lá no plano espiritual. Imagina só, um Pix direto do purgatório. Se não pagar, perde o plano de saúde celestial. É uma crítica ácida que mostra como, nesse cenário, o riso definitivamente não gera cashback. Então tá. Diante de tudo isso, como é que a gente encara a ideia de economizar? A meta dos 20% é boa, é ideal, é bonita, mas parece que ela vive no país da teoria. Na prática, para ela funcionar, a gente precisaria de algo que a realidade brasileira não entrega: estabilidade e previsibilidade. E aqui está o ponto central. A gente é treinado para sobreviver, não para planejar. Enquanto isso, a crítica volta para o Estado, que cobra cada centavo de um pequeno empreendedor, mas não corta os próprios gastos supérfluos. A conclusão é direta. O Estado não economiza, mas espera que a gente economize. Para quem está aí esperando uma planilha mágica que resolva essa equação, a autora oferece uma mistura de solidariedade e sarcasmo. A regra dos 20% não é uma lei divina, é só uma direção. E nesse contexto, cada pequeno ato de consciência financeira vira um voto contra esse sistema que quer que a gente viva no limite do crédito e da sanidade. E nessa nova perspectiva, conseguir guardar 5% já é uma vitória e tanto. Deixar de parcelar aquela comprinha supérflua é um sinal de evolução. Economizar vira um ato de resistência e planejar o futuro, nossa, isso se torna um gesto radical. A ideia aqui não é de culpa, mas sim de cobrança. Cobrar do Estado, claro, mas também fazer uma autoanálise sobre o que é de fato prioridade para a gente. Então, chegando na reta final, a análise propõe uma reflexão. Para economizar de verdade, talvez o primeiro passo seja cortar o excesso de promessas milagrosas e investir em uma boa dose de realismo.
A conclusão é que, mesmo zerada e no limite, o mais importante é se manter consciente. Mas isso tudo nos traz de volta à pergunta do começo, né? Afinal, de onde é que vem esses misteriosos 20% que todo mundo fala? A própria fonte dessa análise que a gente está vendo aponta para uma resposta mais profunda. E a resposta, segundo o texto, pode estar em um livro chamado Mansa, Segredos de Sabedoria Ancestral para a Riqueza que Perdura. Esse livro é descrito como muito mais que uma fábula histórica. Ele é um mapa, disfarçado de narrativa. Mansa mostra que prosperidade não é truque, é disciplina com alma. A leitura talvez revele que os tais 20% não são sobre a porcentagem em si, mas sobre aquela parte de nós que insiste em resistir ao desperdício, em cultivar uma riqueza que o tempo não consegue corroer. E essa é a grande lição, porque a prosperidade pode até não ter cashback, mas, como a autora conclui de forma brilhante, a lucidez é um ativo que ninguém te tira. E com essa reflexão poderosa a gente encerra por hoje. Se essa conversa fez sentido, deixa um comentário, se inscreve para não perder as próximas análises. E, claro, um agradecimento muito especial ao professor Júlio Facó pela curadoria deste material e ao blog Dinheiro que Me Veja, da incrível autora Roquei Dube, por essa análise tão necessária e perspicaz. Até a próxima!